Olá, eu sou o Vinícius, editor do Pad Papers, e hoje eu estou aqui, junto com a doutora Sabrina, para a gente falar de um assunto do momento, a bronquiolite. Não é, Sabrina? Exato, assunto importantíssimo, porque nós pediatras ficamos loucos no outono e inverno, que é a sazonalidade do principal vírus da bronquiolite. Sim, certamente. Então, vamos direto ao assunto, vamos lá. Sabrina, me diga, algo que ajuda no nosso dia a dia aí é entender como é o quadro clássico da bronquiolite. Exato. Essa história do quadro clássico é muito importante, porque o bebezinho, ele pega a gente de surpresa, né? Sim. Pode ser só um resfriadinho comum, um narizinho escorrendo, e a gente nunca sabe. Os pais têm essa angústia, vai evoluir ou não vai evoluir? O médico avalia, vai evoluir ou não vai? Exato. Mas a gente sabe que é aquele resfriado que começou no lactente, e a bronquiolite, por definição, nos menores de 2 anos, Sim, né? perfeito. Que em 2, 3 dias vai ter uma piora importante. Então, essa criança vai evoluir com desconforto, com os sibilos, que é o típico da ausculta, né? Com inapetência. Pode ter uma febre? Pode, mas não é tão comum. Mas o desconforto é aquele resfriado que evolui com desconforto. Exato. Tem esse quadro clínico, a gente não pode esquecer da bronquiolite. Não pode esquecer. Não, e você tocou num ponto fundamental aí, que eu acho que é importante para a prática e para a prova, é assim, é uma doença de lactente, abaixo de 2 anos. 5 anos, diagnóstico de bronquiolite. A criança está com a carteira errada ou então erraram o diagnóstico, né? Porque não tem, né? Porque o bronquíolo já dilatou mais, isso faz já parte da anatomia. A doença é assim, eu costumo dizer, o resfriado de adulto é a bronquiolite da criança. Exato. Porque a gente sabe que os vírus estão ali no resfriado do adulto. O adulto que geralmente passa para a criança, né? Exato, exato. E abaixo de 2 anos, e essa história clássica, né? Um quadro gripal que começa a ficar dispneico, sibilando, né? Não tem jeito. E aí você já deu quase que um spoiler. Qual o principal agente etiológico da bronquiolite? Tem um principal e tem outros, né? Tem um principal, que é o top das galáxias, como eu falo, que é o VSR, né? VSR, e ele é o responsável pelos quadros mais graves. Sim, ele é o típico, ele é o responsável pelos quadros mais graves. Foi até o que minha filha teve o ano passado, internou na UTI. Caramba. VSR positivo ali, clássico. Você teve uma vivência dentro de casa, uma vivência, né? Mas a gente sabe qualquer vírus, inclusive coronavírus. Eu costumo falar para os alunos, não esquece que coronavírus, metapneumovírus, parainfluenza, né? adenovírus, qualquer vírus, né? Mas o clássico é o vírus sincicial respiratório. E lembrar que, além dele ser incidente, ele não gera uma imunidade ali a longo prazo. Então, o nosso maior problema é que o bebê que chiou, o bebê que teve uma bronquiolite, ele pode pegar novamente no mesmo período sazonal. E a gente já sabe que aquele organismo também não se recupera rapidamente, né? O bronquíolo ali ainda tá, né? É meio capenga. Então, a chance dessa criança ter quadros recorrentes e virar um lactente sibilante é importante. Mas é o vírus sincicial respiratório, o grande... É o top das galáxias. Segundo o Nelson, mais de 50% dos casos, né? Mais de 50% dos casos. Agora, muitos outros também podem causar, né? Você sabe que nessa fase, na enfermaria que eu trabalho lá no Rio, a gente está com mais da metade dos pacientes internados são lactentes com quadros respiratórios. Só que um está com vírus sincicial, outro está com influenza, outro com parainfluenza, até comentei lá que a gente está no outono poliviral. Mas é isso mesmo, influenza está tendo uma incidência muito grande, né? E é importante a gente ressaltar o quanto influenza é ruim na pediatria. As crianças não evoluem, né? Evoluem com mais facilidade para quadros graves, por exemplo, do que um Covid. Sim, sem dúvida. Né? Então, sem dúvida. O Covid é muito mais agressivo no adulto. No adulto do que na criança. E a influenza... E a influenza ao contrário. Muito bem. Exato. Bem, uma dúvida que, já que eu comentei da enfermaria, né, os residentes têm, a gente tem no dia a dia, às vezes é uma dúvida que a gente não consegue tirar, é assim, como a gente diferencia a bronquiolite de uma pneumonia bacteriana? Assim, você tem uma criança pequenininha, taquidispneica. Aquilo é uma doença viral? É uma bronquiolite? Ou será que temos um componente bacteriano ali, né? É difícil, né? É muito difícil. Porque isso vai definir a nossa conduta também, né? Tem uma coisa, eu costumo dividir no que a gente vai fazer na prática e no que cai nas provas, né? Sim. Porque na prática, às vezes, não vai dar pra gente definir. E aí a gente vai ter que tratar de todas as formas, né? Sim. E bola pra frente. Agora, o que é clássico, né, pra gente definir?
Exame físico, né? O exame físico tem uma diferença significativa. A radiografia mas a radiografia não é a primeira coisa a fazer, né? Então, faz o raio-x. Não, examina o paciente. Então, a gente sabe que a presença de sibilo vai afastar da gente um diagnóstico de pneumonia, né? E a presença dos estertores vão aproximar da pneumonia. Perfeito. Então, isso já ajuda. Ou seja, a semiologia ausculta ajuda, semiologia, né? A história clínica, né? Na bronquiolite, quando tem febre, geralmente é uma febre mais baixa, não tão persistente. Na pneumonia bacteriana, uma febre alta, uma queda mais importante do estado geral, né? Então, acho que esses pontos, assim, febre, ausculta, e aí, se você precisar mesmo diferenciar, pedir a radiografia, né? Que aí a gente sabe que a bronquiolite vai ter a hiperinsuflação típica, a retificação dos arcos costais. E na pneumonia a gente pode ter um infiltrado ou não, né? Não sabemos, né, a fase aí da pneumonia, a gente pode ter a dissociação clínico-radiológica, mas vai ajudar a diferenciar, né? Sim. E esse ponto da sibilância é muito importante, né? Porque, assim, quadro clássico, né? Quadro gripal, viral, 2, 3 dias, começa a sibilar. É isso. Mas a sequência de um quadro viral e depois uma pneumonia bacteriana acontece principalmente com influenza, né? Exato. Como você falou, né? Então, influenza agride, é um quadro gripal e depois começa uma pneumonia, a criança fica com uma febre alta, né? Tem por isso que muitas vezes, né, é isso. Se a gente está num serviço que a gente tem um painel viral, uma detecção viral, então, aí muda o esquema. Porque aí você sabe, eu internei com a minha filha, horas depois eu sabia que era VSR. Pronto, não precisa de antibiótico, né? Pronto, acabou. Né? Agora, se a gente não sabe e o paciente não tá bem clinicamente, você entra com tudo. Acaba entrando com tudo. A gente tem uma briga lá com a CCIH, que a gente tem lá o FilmArray, mas eles querem economizar. Aí a gente fica com essa briga. Os residentes, e agora? Eu falei, nosso papel é pedir, o papel deles é negar ou não. Então a gente tem que fazer a nossa. E quando a gente consegue identificar um vírus sincicial, pelo menos a gente sabe onde está caminhando. Não é que a gente fique tranquilo, mas a gente sabe onde está andando. Exato. Fica mais fácil discernir se faz ou não antibiótico, né? Porque sabe que antibiótico em pediatria, a principal via qual é? Via das dúvidas. Adoro. Infelizmente não tem jeito. Bem, e a gente já está começando a entrar um pouquinho nisso, que ajuda também no diagnóstico diferencial. Quais os exames que eu preciso solicitar quando eu suspeito da bronquiolite? O que você pede no seu dia a dia, por exemplo, no consultório, ou estando na enfermaria, você muda um pouquinho essa conduta? Como é que você faz? Depende, né? Depende, porque é isso que a gente conversou, que a bronquiolite ela vai ter graus de acometimento, né? Então vai ter a bronquiolite leve. Vai ter aquele paciente que não tem um desconforto, que começou a sibilar, não tem dispneia, esse né? não vai nem se preocupar em internar, eu que sou pediatra de consultório, eu avalio muitos assim. Sim, perfeito. Entendeu? Fiz a saturação, tá bem, não tá desconfortável, ok, vamos manejando. Não precisa de exame. Sim, eu fiz a clínica, eu falo, gente, a clínica é soberana. Você examinou, é isso. Agora, aquele paciente que tá com um quadro clínico importante, desconfortável, que você vai internar, você tem que fazer pelo menos uma radiografia, né? Que é o que vai ajudar a gente. Será que é uma pneumonia? Sim. Né? Será que é uma bronquiolite mesmo? Quando possível, a gente vai fazer o painel viral. Certo. O hemograma O que você acha do hemograma nesse caso? Olha, vai ajudar, né? Se a gente tiver uma diferença significativa, mas não é o que vai diferenciar a nossa conduta, né? Sim, eu penso assim, o que eu vou pedir que vai diferenciar a minha conduta do paciente, né? Então, o hemograma, ok. Se a gente tivesse o painel viral, seria excelente, né? O raio-x pra gente avaliar aí na ausculta. Ficamos na dúvida. Não sei nem se é sibilo, se é estertor. Essa criança tá com uma ausculta que eu não sei nem o que é. Né? Então, eu acho que são os exames aí que a gente vai nortear. O hemograma, se ele tiver uma leucocitose, com desvio para a esquerda... Aí sim, não, aí já fechou, aí já era, aí né? não tem nem como você evitar um antibiótico. Não tem. Mas eu sigo exatamente essa linha que você falou, que é assim, eu sempre quando vou pedir um exame complementar, eu penso, esse exame tem alguma chance de mudar a minha conduta? É isso. Se ele não tiver a menor chance de mudar a minha conduta, eu não peço. Não peço. Eu sou um médico de poucos exames e muitos tratamentos. Adoro tratar. Mas é isso. E é o que eu falo, quando você tá aí na UBS, né? Sim. Você tá num atendimento ambulatorial, você viu um bebê, que você conhece a família, que tem condições de cuidar, que tem o discernimento das coisas. Tá uma sibilância esparsa, tá saturando bem? Pra que você vai pedir um raio-x? Exato. Você já sabe o que é. Você vai irradiar essa criança. Né? Então não tem necessidade. Então a gente pede quando precisa. E tem aquela malandragem, vou pedir um exame para não decidir nada, aí o próximo plantão... Aí quando você faz consultório como eu, não tem para quem passar. Exatamente. Eu tenho que pedir para sair se eu não resolver. Quantos plantões eu não cheguei na minha vida que eu chegava...
tem esses pacientes para reavaliar. Aí você via, o cara tinha atendido de tarde, mas aí ele pediu um hemograma e um raio-x. Aí ele não decidiu nada. Sim, pra aquela enrolação, entendeu? Só pra ir jogando pra frente, o coitado do paciente às vezes nem precisava mais falar, né? E a decisão que eu tomei independia dos exames complementares nesse caso, né? Mas enfim. Então estamos diante de uma bronquiolite. Quais são as medidas assim recomendadas? Medidas gerais para começar. Então a gente tem que lembrar que muitas bronquiolites a gente vai tratar via ambulatorial, domicílio. Então a gente tem que orientar os pais. Se fosse internar todo mundo, não tinha vaga, né? Não gente, não tem vaga nem para quem precisa internar. Senhor, entendeu? Se for. E alguns internam sem necessidade também, né? Verdade. Na verdade, eu tenho um caso recente de uma paciente minha com 2 meses, que ela teve um resfriado, e a mãe foi procurar o pronto-socorro pelo resfriado, pelo desespero do resfriado, mas ela não estava desconfortável nem nada. Aí o que aconteceu? Né? O hospital de ponta, fizeram tudo, deu VSR positivo. Só que ela estava no 2º dia dos sintomas. Eles internaram ela até dar o 5º dia. Ela não teve nada. Caramba. Só porque eles ficaram com receio de mandar a criança embora. E a criança tem um quadro de bronquiolite importante, com 2 meses de idade, enfim. Né? Então, menos é mais. Se não tivesse pedido, a criança estava em casa, né? Verdade. Enfim. Verdade. Mas a gente tem que lembrar de orientar os pais que vão tratar ambulatorialmente, né? Então, deixar a cabeceira elevada, né? Se precisar, tirar um pouco da secreção nasal, aspirar a secreção nasal. De medicamento, é antitérmico e beijo não me liga, Isso eu costumo dizer. Exato. Que a gente vai discutir em outro podcast todo o tratamento da bronquiolite, porque ele é bastante polêmico. Controverso. Então, ele vai ser um assunto à parte, né? Mas lembrar que aquele paciente que tá desconfortável, aí vai ter uma indicação de internação e aí a gente vai ter que suspender dieta via oral. Né? Mas esse paciente tá com desconforto respiratório, uma dispneia, então ele precisa de hidratação. Tiragem, né? Então, é o suporte, assim, geral, básico, as medidas gerais, então cabeceira elevada, aspiração de narina, hidratação, nutrição. Sim. E se for um paciente que está com desconforto internado, a gente vai ter que suspender a dieta por via oral, passar uma sonda, avaliar o que vai ficar melhor em cada situação. E o ruim é que o quadro pode durar 2 semanas, às vezes até 3, né? Sim. Às vezes melhora um pouco, agora tá bom, aí piora. Eu levei minha filha com o tubo de oxigênio para casa. Caramba. Mas você usou o oxigênio? Usei, porque ela saturava à noite. Porque por recomendação alta tem que estar saturando mais que 90, períodos diurnos e no sono, né? Isso. E aí no sono ela fazia 87, 86, 85. Só que ela já tinha passado da pior, ela tava ótima. Bem. Eu falei, véspera da Páscoa. Eu falei, gente, aí onde eu alugo um galão de oxigênio, um coisa de oxigênio? Aluguei em casa. Fiquei 1 semana ainda desmamando o oxigênio noturno dela. Eu e meu marido revezando e depois... Depois ficou tudo bem. Mas se eu não fosse pediatra, tinha ficado lá, né? Pois é, ia ficar mais presa. Pois é. Muito bem, mas já que a gente já tocou um pouquinho nisso, quais seriam as indicações para internar? Assim, preciso internar ou posso levar no ambulatório, via ambulatorial? Quando é que tem que internar? Sempre lembrar dos sinais de gravidade, né? Então, beleza. A gente tem os prematuros, sempre são, né? Ainda mais se tiver uma doença associada, uma doença pulmonar associada. Os bebezinhos pequenos, tão lactente, menor de 2, 3 meses, vai internar. Lógico que aquela paciente só tinha VSR positivo, não tinha sintoma, mas tudo bem. Se o paciente tá com desconforto importante... 2 meses certinho. 2 meses certinho. Talvez não precisasse internar. Não precisasse. Quando a mãe me falou, já estava internada. Eu falei, agora não consigo te tirar daí. Isso muda um pouquinho de protocolo para protocolo. Por exemplo, o Nelson fala para internar até 1 mês, que eu acho assim... Então... Acho até 2 meses eu sou mais... Então, 1 mês eu acho ousado. De 1 a 2 meses, ousado. Né? Ousado. Mas ele é ele, né? Prematuro até 2 meses. Se foi prematuro... Porque aí tem um fator de risco maior ali. Mas se foi uma criança a termo e já tiver mais de 1 mês, não precisa internar. Eu acho que 2 meses é um protocolo americano, né? O protocolo brasileiro realmente manda internar. O protocolo Sabrina, eu concordaria com você. 2 meses, menor que 2 meses eu internaria. Não tem jeito. 2 e 3, aí eu entraria no depende... Da clínica. Da clínica e de outras condições. Sim. Será que é uma família que a gente vê que tem condições de cuidar dessa criança, tem condições de voltar... dependendo de onde você está atendendo. Isso é uma coisa muito importante para o cara que está de plantão, né? Porque, isso. Por exemplo, você está no teu consultório, o paciente faz o contato com você a qualquer momento. Exato. Você está de plantão... Você não sabe. Como é que você vai fazer se você está de plantão? É um paciente de 2 meses. Tá ali, né? Você fala, e essa família? Será que consegue vir? Não tem nem como, né? Então, se você fica inseguro de ter uma piora e ele não conseguir...
atendimento, né, é melhor você internar por segurança. É melhor internar, né? por segurança, exato. Sem dúvida. Mas que mais? Acho que a gente tocou, né? E o desconforto como um todo, né? Então tá gemendo, tá desconfortável, tá com queda de saturação, tá com cianose. Isso não tem nem discussão. Eu acho que Sim. o que quem tá de plantão ou quem tá fazendo a questão de prova tem que lembrar são esses poréns, né? Que com uma condição social não favorável, se esse paciente não pode voltar, a gente tem que internar. Sim, né? sim. Se ele tem uma comorbidade associada, né, a gente tem que pensar em internar. E quando então, a criança é pequena, tem tiragem, né? É difícil você não internar. É difícil. Tem tiragem, a princípio, ela tem muito risco de não aguentar. Exato, né? Aí, o músculo ali não tem, né? Falta o ATP, falta a energia, vai fadigar. Vai fadigar. Bem, agora, é uma doença, de certa forma, bem desagradável, né? Aliás, não existe doença agradável. Mas essa é um nó para o pediatra, né? A bronquiolite é um obstáculo no primeiro ano de vida, né? Principalmente do lactente, principalmente daquele que foi prematuro. E aí eu te perguntaria, Sabrina, existe alguma vacina contra o vírus sincicial respiratório? Por enquanto, não. Não, mas aí a gente cabe lembrar, né, que muitos falam, quando a gente fala em vacina, as pessoas pensam no palivizumab, não é vacina. Ele é imunoglobulina em outro momento, né? Ele é imunoglobulina e ele não vai ser usado para tratamento, né? Mas vai ser usado para prevenção em determinados casos que a gente vai discutir depois. Perfeito. Agora, existem sim vacinas, né? Em estudos. Inclusive em estudos já sendo aplicado em adultos. Para a prevenção de vírus sincicial respiratório. Então, quem sabe aí nos próximos anos a gente... Não, porque realmente se você criar uma barreira nos adultos, você não contamina as crianças. É isso, resfriado de adulto é bronquiolite da criança. Então, se a gente imuniza o adulto, mesmo que demore para a vacina chegar na criança, né? Que ela seja formulada, chegar na criança, imagina o impacto de número de internações, né? Que a gente vai ter, o impacto de gastos financeiros, de gastos de internações, diminuindo o VSR, que assim, a gente sabe que UTIs no período da sazonalidade ficam sem vaga. Sim, sem vaga. Então não tem onde internar. Então é realmente... Falta oxigênio. Bom, eu com a minha filha, eu fiquei mais de 8, 10 horas esperando para conseguir a vaga na UTI. Caramba. E você ficou lá com ela? Fiquei com ela na retaguarda do pronto-socorro. Não, mas eu tô falando, quando ela internou no CTI, fiquei lá na UTI. É terrível, né? Na UTI. Como ela tava com 9 meses e ela mamava, né? No peito, e ela só quis mamar, então eu fiquei internada na UTI também. Eu fiquei as primeiras 40 horas eu não saí da UTI. Que o pessoal fala, ficar do outro lado é muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. Você, em relação ao leigo, você como médico pensa muito mais complicações. Eu lembro a primeira noite dela na UTI e ela monitorada e eu só ouvindo aquele pi, 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 pi. Aí eu lembro que na hora que eu fechei o olho, de repente, quando eu abri, tava apitando, ela tava saturando 80, todo mundo chegou assim, aí você fala, meu Deus, 80, aquele... já dá um pânico, aquele pânico, e a gente sabe, né? Porque às vezes quem tá lá, o leigo não sabe que tá 80, 90, né? Sabe que tá, mas não sabe o quanto é. Então, pra gente... Das complicações possíveis, né? Das complicações, realmente estressa, né? Estresse totais. Mas o nosso conhecimento também tem as vantagens, né? Sim. Eu pude pedir a alta, falei, ela tá estável, passou do período de risco, né? Eu vou pra casa e fiquei tratando dela em casa. Fiz uma semi-intensiva em casa, monitorando e tudo sob controle. Filho de médico raramente interna. É isso. Quando interna, tem alta logo. Exato. Mas em relação às polêmicas do tratamento, Sabrina, vamos falar disso no outro podcast. Vamos falar isso em outro podcast, porque é assunto imperdível. Exato. Pessoal, não deixem de assistir o outro podcast sobre tratamentos da bronquiolite. Até.